Sabe por que você está em luta? Porque você abandonou o pecado. Eu aceitei Jesus, fui salvo, e agora? Eu vou ficar sentado esperando as coisas acontecer quando Deus tem coisas para desenvolver em mim? Não, irmãos. Não. Eu preciso treinar, eu preciso mexer em músculos que nunca eu mexi. Eu preciso acionar minha vida para viver coisas que eu nunca vivi. Eu não posso deixar minha mente atrofiar, eu não posso deixar minha fé atrofiar, eu não posso deixar minha esperança morrer. Então quem unge é o Espírito Santo, mas quem treina é a igreja. Amém? Antes da criação, o que é que o Espírito fazia? Ele se movia sobre a face das águas, a partir de uma palavra. Qual foi a palavra? E Deus disse: haja luz. O Espírito começou a criar. Irmãos, movimentações que não estão sujeitas a uma palavra clara, ela não cria nada. É só movimentações. O Espírito não estava ali nadando, ele não estava ali brincando sobre as águas, ele estava esperando a liberação de uma palavra. Quando a palavra foi liberada, o Espírito começou a criar. O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, esperando. Irmãos, palavras, ou melhor, movimentações que só trazem movimentações, moveres, certamente isso não vai trazer cura, não vai trazer criação, não vai criar nada ao seu redor. Por isso, o que cria é a palavra, não é os movimentos, não é as movimentações. Agora, se eu tenho uma palavra e eu não estou em movimento, aí também eu não vou usufruir. Não, mas eu tenho uma palavra, tá, mas o que você está fazendo por ela? Deus falou de você o quê? Tá aí, o que você, qual é a resposta que você está dando para aquilo que você ouviu de Deus? Aleluia! Tem um tempo determinado. Você quer mover na carne aquilo que é para mover no sobrenatural? Não move! Não vai mover. Deus não corresponde à carne. Deus não dá respostas à carne. Deus não dá respostas nem à alma. A fé que rompe é a fé que move o sobrenatural, que acredita que o visível foi feito por invisível, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Sabe por que você está em luta? Porque você abandonou o pecado. Oh glória! Oh glória! Eu acho que é 1 Pedro 4:1, se eu não me engano. Deixa eu ver se é mesmo. Eu acho que é, não tenho certeza não. Tem que ler mais a Bíblia. 1 Pedro 4:1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Sabe por que você sofre? Porque você rompeu com o pecado. Todo mundo que rompeu com o pecado vai sofrer. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito. Por que você rompe? Porque, mas pastor, eu rompi contra o pecado, mas eu ainda sofro, porque você habita num corpo de carne, e você tem uma alma. O Espírito já te falou, e você já sabe que isso não deve ser feito, mas há uma luta dentro de você. Por quê? Porque você habita num corpo de carne que tem vontade e desejos. Quer parar de sofrer? Volte a pecar. Quem quer parar de sofrer? Será que as nossas campanhas "pare de sofrer" elas não estão erradas? Porque todo mundo
mundo que rompe contra o pecado, todo mundo que rompe contra a imoralidade, rompe contra o vício, rompe contra o adultério, rompe contra o roubo, contra a corrupção, contra a mentira, ele está o dia todo lutando contra isso. Irmão, de noite está cansado mesmo. O próprio Paulo disse: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu acabo fazendo. Ô miserável homem que eu sou! Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você imaginou lutar tudo isso sem o Espírito Santo? Eu não fui feito para o pecado, eu fui feito para a glória de Deus. Eu fui criado para a glória de Deus, eu não fui criado para o pecado. Observe o que o juiz injusto faz. O juiz injusto faz justiça. Um juiz injusto aplica justiça. Se um juiz injusto pode fazer justiça por causa de alguém que está clamando dia e noite, você imagina um juiz justo não fará justiça? Ou seja, você acha que Deus não pode fazer o errado da sua vida se tornar certo? Você acha que Deus não pode mudar o quadro da sua vida? Mas por quê? Porque teve coisas que a gente já pediu e não aconteceu, e a gente esmoreceu no caminho, e esmoreceu e parou de orar, e agora a gente não tem mais, a gente não pede mais, a gente não busca mais, a gente não bate mais na porta. Por quê? Porque a gente não foi atendido uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. E a gente fez campanha, a gente mudou de igreja umas 20 vezes. E a gente mudou de cidade, a gente mudou de estado. A gente tentou de todas as formas e não aconteceu. Mas Deus não desiste, irmão. Eu preciso, se tem uma coisa que um crente precisa aprender, é aprender a pedir justiça. Como? Aprender a pedir que o certo, o errado se torne certo. Aprender a pedir que a enfermidade se torne cura, que a miséria se torne prosperidade. Isso é pedir justiça, é pedir: Senhor, torne esse traficante num profeta, torne essa mulher ruim numa pessoa abençoada, torne essa criança ruim numa criança abençoada. Irmãos, a obra de Deus ela é feita com fé, e quem não tem fé não pede não. O problema é que essa fé ela pode ser traduzida errada. Eu posso estar pedindo só para mim, na minha justiça própria. Não é pedir justiça somente para você, mesmo que o outro saia perdendo, não interessa, eu sair ganhando, o outro pode sair perdendo. Isso não é justiça de Deus. Pegou? Por isso que o Senhor nos ensina a gente a resolver os nossos problemas jurídicos entre nós, para que não ganhe e o outro perca. Porque se você tiver que ganhar para alguém perder, isso não é justiça de Deus. A justiça de Deus, todo mundo ganha. Até quem não merece ganha. Até o pardal encontrar ninho na casa do Senhor. Até o bode dá o seu preço. Na justiça de Deus, irmãos, ninguém tem que perder para mim vencer. Na justiça de Deus, eu não tenho que prejudicar pessoas para me sentir bem, porque isso não é fé, isso é a força do braço em ação. Isso não é fé. Será que ele achará fé na terra? Porque hoje nós estamos propagando: você é um vencedor, você tem que vencer, você tem que vencer, você é um vencedor. Hoje nós propagamos só conquistas e vitórias, mas nem sempre a fé que Deus ensina, ela só ganha, às vezes ela perde, para que alguém ganhe. Será que ele achará fé na terra? Será que você ainda agrada a Deus? Fé é crer que Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que tudo. Então tem uma revelação do tamanho de Deus. É isso que Ele quer que você acredite, que Ele é maior que o câncer, que Ele é maior que a miséria, que Ele é maior que o Covid, que Ele é maior que a pessoa da sua família que morreu, que Ele é maior do que a morte, maior do que a vida. Ele é maior do que todas as coisas cooperam para quem anda com Ele e crê nele, que Ele é maior do que tudo.
Quando oramos, nós precisamos ter a expectativa certa das nossas orações. Eu preciso crer na coisa certa. Deus é maior. Ele não pensa como eu, Ele não é gente, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a primeira revelação que eu preciso ter dele é que Ele é muito grande e eu sou muito pequeno. Que Ele é maior do que tudo que eu posso perder, ter, fazer e ser. Que Ele é maior do que tudo. Irmão, um dia Jesus falou: minha casa será chamada casa de oração. E Ele falou isso quando Ele estava falando sobre os finais dos tempos. Nos finais dos tempos, Jesus disse: minha casa será chamada casa de oração. Ele estava ensinando sobre os finais dos tempos, e Ele falou que a minha casa será chamada casa de oração. Então nós cremos que nos finais dos tempos nós seremos despertados para a oração, para que a nossa fé não esmoreça. Por isso, irmãos, uma parte dos cristãos vai aparecer e infelizmente vai ser só para exibição, e a outra parte vai se esconder para orar. Uma parte não tem o que mostrar, mas quer mostrar. Mas uma parte vai se esconder para orar. Vai se esconder para orar para quê? Para depois ter o que mostrar. Porque não é problema mostrar. O problema é mostrar o que não tem, o que não pode, o que não é. Mas se você se esconde para orar, certamente você vai ter o que mostrar. Porque Ele vai aumentar a sua fé. Ele vai aumentar, Ele vai acrescentar coisas sobrenaturais na sua crença, na sua fé. As escrituras vão saltar no seu interior. Você vai ter revelações nos últimos dias como talvez poucos tiveram. Eu creio também.